Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículos 5 a 7. Então, vou ler do versículo 5 até o 7. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vamos orar, pedindo a Deus a bênção para esse estudo essa manhã. Nosso Deus, mais uma vez nós estamos aqui presentes diante do Senhor para estudar o Teu livro, Tua palavra revelada para nós, Deus. E começamos agradecendo pela revelação. Agradecemos porque o Senhor não nos deixou sem luz. O Senhor inspirou Teus servos a escreverem as Escrituras para a nossa instrução, para uma adoração plena ao Senhor, e para que nós pudéssemos, acompanhando aquilo que foi escrito, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sabemos como nos portar nos dias de hoje, quais são as nossas esperanças e como podemos nos fortalecer para os dias difíceis que nós vivemos. Te peço a bênção para o estudo, te peço a bênção para cada um dos irmãos, que o Senhor abençoe a Tua igreja aqui e em todos os lugares onde é cultuado o Teu nome em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Por que eu li Daniel, se a gente acabou Malaquias, se a gente ia entrar no Novo Testamento, né? Por que estou voltando em Daniel? Já estudamos Daniel. Por que isso agora, né? Bom, é porque na verdade Malaquias termina um bom tempo antes de começar o Novo Testamento, né? Apesar de que na sua Bíblia é só uma página de diferença, né? Acabou Malaquias, você virou a página, você já está em Mateus. Ou geralmente tem assim uma página entre outras, dizendo, aqui começa o Novo Testamento, às vezes tem uma palavrinha explicando qualquer coisa, mas logo em seguida, o primeiro livro é Mateus, depois de Malaquias. Então, por que eu não pulo de Malaquias e vou para Mateus de uma vez, né? Seria o mais lógico, talvez. Mas, historicamente, existe aí um longo período entre o final de Malaquias e o começo de Mateus. Na verdade, são 400 anos, é muita coisa, é muita história que acontece aí nesse período. E por que é que não tem nada na nossa Bíblia entre Malaquias e Mateus? Alguém pode perguntar, né? Então nós vamos tentar responder essa manhã exatamente isso. O que acontece entre o fim de Malaquias e o começo de Mateus antes de nós começarmos a abordar de fato o Novo Testamento. Eu preciso fazer isso para que vocês tenham um conhecimento da situação do mundo e particularmente de Israel, da Palestina, quando Jesus vem ao mundo. Quando a gente começar com os evangelhos, vai ser a descrição. Talvez a gente até comece hoje o comecinho ali de Mateus, não sei se vai dar tempo, mas eu preciso gastar um certo tempo explicando o que aconteceu aí nesses 400 anos aproximadamente, para os irmãos saberem por que as coisas acontecem no Novo Testamento do jeito que acontece, né? Por que tem fariseu e saduceu e escriba, né? Por que tem os zelotes? Por que tem os herodianos, os helenistas? Esses termos aparecem no Novo Testamento, são grupos, às vezes eles brigam entre si, e aí os discípulos
em que lado que estão nessa briga, e Jesus de que lado que está nessa briga, né? Um monte de coisas acontecem ali ao redor da narrativa principal da história de Jesus, né? Tem vários elementos ali, os samaritanos com os judeus, né? E se você não compreender bem esse período aí entre o fim de Malaquias e o começo de Mateus, você vai ficar perdido em alguns detalhes que enriquecem muito a história de Jesus, né? A história do nascimento e da vida de Jesus. Então, a gente precisa pensar nisso aqui. Esse período, geralmente, você pode perceber pelo fato de não ter nenhum livro na nossa Bíblia, nesse período, ele é conhecido como os anos silenciosos, os 400 anos de silêncio profético na Bíblia. Tá? Então, não houve profetas em Israel durante estes 400 anos. Como é que a gente sabe que não houve profetas? Se conhece todo mundo que viveu nesse período? Né? Não conheço todo mundo, ninguém conhece todo mundo que viveu nesse período, ninguém vasculhou cada um dos que viveram nessa época para saber se houve profeta ou não, mas diante de Deus, diante daqueles que viveram naquela época, não houve um testemunho das pessoas dizendo: esse aqui é um profeta do Senhor e que foi aceito pela nação de Israel. Lembre que ainda estamos vivendo os tempos da nação de Israel. Jesus não veio ao mundo ainda, o Espírito Santo não desceu sobre a igreja ainda, não existe esse corpo de Cristo que é a igreja espalhado por todas as nações. Você tem o povo de Deus principalmente concentrado ali na Judéia, né? O Reino do Sul que voltou do cativeiro da Babilônia, né? Tá, então estamos nesse quadro. Como é que eu sei que não houve profetas? Primeiro, o Novo Testamento não cita nenhum dos livros que foram escritos, né, nesse período. Existem livros que foram escritos. Se você pegar uma Bíblia católica, eu trouxe aqui, olha só, eu falei que estava faltando espaço aqui hoje, né? Pode deixar. Então, eu vou deixar isso aqui por enquanto. E aí, pode ajudar se tiver outro. Mas na Bíblia Católica tem outros livros que não tem na sua Bíblia, tá? Que livros são esses? Você vai pegar lá o índice de uma Bíblia Católica e a gente vai ver quais são as diferenças e por que a nossa não tem esses livros, né? Por exemplo, você tem aqui Tobias, você tem Judite, você tem 1º e 2º Macabeus, você tem Sabedoria, você tem Eclesiástico, você tem Baruque. E existem outros livros que foram escritos, alguns desses livros foram escritos nesse período aí, intertestamental, e existem outros livros que não estão na Bíblia Católica e que também aparecem na literatura judaica da época, literatura apocalíptica dos judeus da época. Alguns livros aparecem, escritos neste período. Por que católicos incluem alguns destes livros na Bíblia deles e nós não incluímos? Então, existe uma acusação contra os protestantes de que os protestantes tiraram livros da Bíblia, esses livros aí. O Novo Testamento é idêntico, católico e protestante ortodoxo, tá? É idêntico. Velho Testamento tem alguns livros aí que são que tem na católica e não tem na protestante. Por quê, né? Então, uma das razões é que no Novo Testamento não é citado nenhum destes livros, não existe nenhuma citação. Vocês sabem que os apóstolos usam muito o Velho Testamento, eles estão sempre usando a Bíblia, né? E citando e mencionando. Eles não mencionam nenhum destes livros e eles mencionam a enorme maioria dos outros livros que estão na nossa Bíblia, tá? Então esses aí não foram mencionados, não foram usados pelos apóstolos nenhuma vez. Outra coisa, você tem o fato de que o livro apócrifo, a gente chama de apócrifo esses que tem a mais na Bíblia Católica Romana. O livro de 1 Macabeus faz uma declaração forte a respeito disso. Se você ler 1 Macabeus capítulo 9, versículo 27, diz assim:
Não é Bíblia, tá? Na nossa opinião não é Bíblia, isso aqui é um livro histórico, está na Bíblia deles, não está na nossa. Mas, sendo um livro histórico, eu vou usar hoje para ilustrar o que aconteceu naquele período. Então, como é que eles pensavam naquela época? Os judeus que viveram no período intertestamental, eles acreditavam que existiam profetas ou que não existiam profetas? Ele diz em 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27... A tribulação que se abateu sobre Israel foi tamanha que não houve igual desde a época em que os profetas desapareceram. Então, o livro de 1 Macabeus, estou lendo da Bíblia Católica, ele diz que não havia profetas em Israel, tá? Então, o próprio livro de 1 Macabeus diz que não havia profetas, eles desapareceram. Malaquias foi o último. Malaquias é o último que é mencionado no Novo Testamento, e no próprio Velho Testamento eles reconhecem isso, né? E você tem então esses outros livros, né, que eu mencionei, que estão aí escritos nesse período, não foram considerados também canônicos, inspirados por Deus, pelos judeus, tá? Os judeus, quando montaram o que a gente chama de cânon da Bíblia, né, o que é cânon? Cânon é a lista dos livros inspirados. Como é que você sabe que esses livros aqui são inspirados, né? Porque alguém no passado considerou eles inspirados. A igreja considerou inspiradas aqueles livros lá do Novo Testamento. E o Velho Testamento? Quem considerou inspirados foi a nação de Israel, né? A nação de Israel foi responsabilizada pelas escrituras do Velho Testamento. Deus deu aos judeus as escrituras do Velho Testamento, né? E a nação de Israel, então, não reconheceu estes livros canônicos como sendo inspirados, né? Isso aí também não é declaração minha, isso está aqui na Bíblia Católica. Eu vou ler o rodapé aqui do índice deles. Eles dizem o seguinte a respeito dos livros apócrifos que eu mencionei. Ele diz assim: esses livros, né, não fazem parte da lista daqueles que compõem a Bíblia dos Hebreus e a Bíblia das igrejas cristãs chamadas protestantes. Consta somente da Bíblia das igrejas católica e ortodoxa, que consideram o livro canônico ou de inspiração divina, ao passo que as primeiras os descartam precisamente por não considerá-lo como tal. Você viu o que ele falou? Eles não são considerados inspirados pelos hebreus e nem pelos protestantes. Então, os hebreus, israelitas, estão conosco nessa. E livro inspirado é da Bíblia protestante. Eles não reconhecem o Novo Testamento, mas o velho deles é idêntico ao nosso. Por isso que nós adotamos o cânon hebraico. Nós não usamos o cânon de Roma, nós usamos a lista dos livros inspirados dos hebreus, tá? Só para os irmãos terem essa noção. Esses livros são ruins? Não são necessariamente ruins. Eles podem ter algum erro ou outro doutrinário em uma parte ou outra, mas eles são históricos, eles contam muita história. Tem alguns que são mais doutrinários, mas, por exemplo, o 1 Macabeus é um livro basicamente histórico. Ele vai contar as histórias das guerras do povo de Israel nesse período intertestamental, tá? Então você pode ler ele tranquilamente para aprender a história. Só que ele não é inspirado por Deus profeticamente como os outros, tá? Então, basicamente isso. Então, eu vou usar o livro de 1 Macabeus hoje para extrair algumas informações a respeito de história, tá? A respeito de história, mas fique bem claro para os irmãos, eu não considero inspirado por Deus, tá? Nós vamos usar ele para quê? Para estudar o que Daniel está falando. Por quê? Por que eu li Daniel? Agora eu vou voltar para a pergunta original, né? Por que eu li Daniel no começo da aula? Se eu já estudei Daniel, né? Já estamos em Malaquias, por que voltar em Daniel? Porque este texto que eu li aqui de Daniel, quando ele fala dos animais, né? Ele fala do urso, depois ele fala do leopardo e depois ele fala do outro animal, né? O monstro lá. Tá. Então, você tem aí, eu li do 5 ao 7, né? É isso aí. O urso, o leopardo e o quarto animal que não tem nome. Eles representam as nações que dominaram sobre a terra prometida neste período que vai de Malaquias até, depois de Malaquias, né, até Mateus. A nação de Israel não foi soberana, plenamente soberana. Ela esteve sujeita a outros impérios. E esses outros impérios foram, bom, na época
de Malaquias ainda eram os persas, né? Eram os persas. Persa é o urso, já estudou isso, né? Depois do urso vem o leopardo. O leopardo é a Grécia. Depois da Grécia, morre o leopardo, vem o monstro aí, que é Roma. Seria o próximo império ao longo da história. Então você tem urso, que é a Pérsia, depois leopardo, que é a Grécia, e depois você tem Roma, que é o monstro, né? O monstro inominável. Bom, então vamos lá, vamos pensar o que a gente vai fazer com relação a esse texto aí. Os 100 anos de governo persa após Malaquias. Vamos pensar aqui primeiro o urso. Então o urso estava dominando ali, a Pérsia estava dominando sobre Israel durante os dias de Malaquias, e aí passa o fim do livro ali, e você tem mais aproximadamente 100 anos ainda de domínio dos persas. E a Judéia então esteve aí sobre o governo persa, e os judeus tinham liberdade para praticar a sua religião. Lembra que eles construíram o templo, né? Reconstruíram o templo, construíram o muro, foi restituído o culto ao Deus de Israel ali no templo, os utensílios foram reutilizados, restaurados, né? Reconstruíram muita coisa. Então, os persas deixaram os judeus cultuarem o seu Deus. Eles não obrigaram eles a cultuar deuses persas, tá? Agora, você tem aí, depois, no período aí, mais ou menos, houve uns 3 anos de guerra aí, de 334 até 331 a.C., onde Alexandre o Grande da Grécia lutou contra os persas e finalmente os derrotou, tá? Então, apesar de que Daniel, no capítulo 7, compara a Grécia com o leopardo, você sabe que no livro de Daniel tem muitas figuras dos impérios, né? Por exemplo, na estátua você tem cabeça de ouro a Babilônia, peitos e braços de prata é a Pérsia e Medo-Persa, né? E o ventre de bronze é a Grécia. Então, numa das visões de Daniel, bronze representa a Grécia. Numa outra visão, um leopardo com 4 asas representa a Grécia. Numa outra visão, no capítulo 8, é um outro animal. Olha só, veja Daniel, capítulo 8, versículos 5 até 7. Está vendo a mesma coisa que ele viu antes, só que com outras imagens, outras figuras. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então, até aqui por enquanto. Daí você vê lá no versículo 20 e 21, mesmo capítulo 8, né? Versículo 20. Quem que é bode? Quem que é carneiro? Está aqui, ó. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas Pérsia não é urso? Urso no outro capítulo. Aqui ele é carneiro, tá? É carneiro, ele disse aqui. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. Quando Daniel viu isso, não tinha acontecido ainda. Mas ele já viu, a Grécia vai invadir a Medo-Persa. Os 2 chifres, né, provavelmente representam a Média e Pérsia, que era um império unificado ali. Então, o chifre do Alexandre o Grande derrota essas 2 nações, pisa o carneiro, e aí agora você tem o bode dominando ali. A Grécia domina sobre sobre a terra de Israel e sobre grande parte do mundo conhecido da época, conhecido, digo assim, as civilizações mais famosas, né? Bom, o Alexandre, ele tem o seguinte:
ele permitiu também que os judeus continuassem cultuando o seu Deus no seu templo, tudo bem, tá? Não vou obrigar você a largar o seu culto, pode continuar no seu templo oferecendo seus sacrifícios ao Jeová aí, mas é o seguinte, eu quero mudar a cultura dos povos que eu conquisto. Quando ele entrava estabelecendo a cultura da Grécia naquele local. Então, isso é chamado de processo de helenização. O pessoal que estuda isso no ensino médio vai lembrar. O processo de helenização é estabelecer a cultura da Grécia sobre as nações conquistadas. Então, muito dos costumes imorais que eles praticavam, então, ia sendo espalhado, muito da cultura, da arte, da música. Então, esses elementos iam mudando. Mas a igreja de vocês, não era a igreja que chamava, né? O templo de vocês podem continuar aí. Tinha liberdade, mas tinha contaminação. Eles queriam se infiltrar. Eles não obrigavam as coisas, mas eles se infiltravam, né? Então, a cultura mudava bastante. Tudo bem. Aí você opta, né? Eu quero seguir do jeito que Moisés ensinou, eu quero seguir do jeito que Alexandre o Grande está ensinando, né? Bom, isso aí aconteceu. E quando você chega no capítulo 8 de Daniel, você vai ver algo marcante na história acontecendo. Capítulo 8 de Daniel, versículo 22 até o 25. Tá, eu li o 21, né? O bode peludo é o rei da Grécia, o chifre com grandes olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, quer dizer, eu não li a parte, mas ele fala assim, ó, esse chifre do bode vai ser quebrado, e vão sair 4 chifres no lugar dele. Ele vai explicar aqui o que é. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, ou seja, da Grécia. O reino da Grécia, depois da morte de Alexandre o Grande, foi dividido em 4 partes, governadas por 4 generais dele. Tudo bem, então está profetizando que isso iria acontecer, e de fato a história mostra que aconteceu. Levantaram-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Ninguém ficou tão famoso quanto Alexandre o Grande. Mas, agora é importante, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O que será que é isso? Então, ele falou, quando caírem os 4 reis, tem Alexandre o Grande, o primeiro chifre, ele cai, entram 4 chifres no lugar dele, 4 governantes. Eles caem, depois vem um outro, que é esse poderoso aqui, cruel, que vai perseguir o povo santo. E ele vai perecer, mas não por mãos humanas, ou seja, não vai ser morto por uma pessoa, ele vai ser morto de outra forma. O que aconteceu na história que possa se relacionar com isso aqui? Vamos dar uma olhadinha então agora na história. Vamos checar, profecia inspirada por Deus está aqui. Acabamos de ler, Daniel, não tenho o que discutir. Daniel, goste ou não goste, foi escrito séculos antes de Cristo e antes desses acontecimentos. Nós sabemos disso porque Daniel está em Bíblias anteriores a Cristo, a Bíblia Septuaginta. Ela tem o livro de Daniel. Manuscritos do Mar Morto antes de Cristo foram encontrados, tem o livro de Daniel. Então isso é profético, não é invenção, não foi escrito depois que aconteceu. Isso aí é história, não tem jeito. É registrado antes de ter acontecido. O que aconteceu? 1 Macabeus, capítulo 1, versículos 8 a 9.
capítulo 1 de 1 Macabeus, vamos ver a história. Versículos 8 a 9. Alexandre morreu depois de ter reinado 12 anos. Seus oficiais assumiram o poder, cada um em sua própria região. Aqueles 4, né? Todos eles se fizeram coroar reis, passando a coroa a seus herdeiros por muitos anos, multiplicando os males no mundo. Tá legal. Isso nós vimos a profecia. Aqui está o cumprimento na história. 4 reis que aparecem depois de Alexandre o Grande. Depois disso, vamos ver o chifre que aparece depois dos 4, né? 1 Macabeus 1, versículo 10. Desses 4, surgiu um rebento perverso, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco. Ele havia estado em Roma como refém e no ano 137 da dominação grega se tornou rei. Nessa época surgiu também em Israel um grupo de perversos que seduziu muitos, dizemos, vamos fazer alianças com as nações. Ele vai falar da helenização. Tinha gente em Israel que começou a abraçar os costumes das nações. Mas ele falou que saiu um novo rei aqui, Antíoco Epifanes, cruel, perverso. Será que é esse aquele chifre que fala em Daniel? Vamos ver o que ele fala. Então, ele reinou aonde, esse Antíoco Epifanes? Do Império de Alexandre, tinha uma parte que era mais concentrada na região da Síria, ao norte de Israel. Tá? Então, ele pegou essa parte aí. Essa parte do reino onde ele começou a dominar a Síria. Esses povos eram chamados de Seleucidas aí, reino do norte, por causa de o primeiro governador ali foi Seleucus, então quem governava aquela região era chamado os Seleucidas. Só para quem estuda isso na escola lembrar do nome, tá? Eu vou falar uma coisa aqui. Se tem algum professor de história assistindo pela internet, você tem que ler a Bíblia para entender a história. Senão você vai estar ensinando aí para os jovens, aí você não sabe do que você está falando. Tudo bem, não acredita em nada da Bíblia. O problema é seu, mas a história você tem que conhecer, não é possível, né? Então você vai ensinar a história, tem que conhecer a história. Então leia a Bíblia, porque senão você não pode ensinar direito, você não conhece aquilo que está lá no livro de história, que fala dos Seleucidas, fala disso, aquilo. Aqui estão os detalhes, aqui está a história registrada na época, não é no livro do MEC de hoje em dia. Isso aqui foi escrito antes de Cristo, né? Então temos isso na mão, então tem que usar, né? Bom, então tá bom, tem um reino do norte aqui, ele é chamado reino do norte aí ao longo da literatura, dentro do Império dos Gregos, liderado por Antíoco Epifanes. No sul, na região do Egito ali, também foi dominado pelos gregos, estavam os Ptolomeus, o rei ali era o Ptolomeu. Então tem Ptolomeu e tem Antíoco Epifanes, e os dois ficavam brigando, né? Muitas vezes havia guerras entre os Seleucidas e os Ptolomeus pelo controle da região ali, inclusive da Palestina. Eles queriam dominar sobre Israel, né? Tá bom, vamos seguindo aqui com a história. 1 Macabeus capítulo 1, versículos 41 a 50, um texto um pouco maior agora. Nós lemos Daniel. Vou ler Daniel de novo só para recordar. Daniel capítulo 8, 22 a 25, né? Vamos ver aqui. 22 a 25, você tem o ter sido quebrado, tudo bem? Mas ao fim de seu reinado, quando o prevaricador leva-se a um rei feroz, especialista em intriga, grande é o seu poder, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos, o povo santo por sua astúcia e empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço humano. Tá, tudo bem, vamos ver disso daí. Esse está em 8, 22 a 25, certo? Vamos ver então agora 1 Macabeus. Eu acho que eu vou no Daniel primeiro. Daniel 11, fala da mesma pessoa. Daniel 11, 31 a 32. Vamos na palavra inspirada primeiro, depois a gente vai na história. Daniel 11, 31 a 32. Está falando desse homem de novo. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, quer dizer, o templo, né?
e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. A abominação desoladora aqui. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, este rei vai profanar o templo, vai fazer cessar os sacrifícios e vai colocar uma abominação lá dentro. E vai ter um grupo de judeus que vai segui-los e um outro que é fiel que não vai segui-lo. Tá, isso é o que diz o profeta Daniel. Vamos ver o que aconteceu na história. Então você pega 1 Macabeus 1, 41 a 50. Então, 41 até 50. Então o rei Antíoco, Epifanes, baixou um decreto para todo o reino, prescrevendo que todos formassem um só povo, renunciando cada um a seus costumes particulares. Todos os pagãos se conformaram com o decreto do rei, e muitos dentre os israelitas adotaram a religião do rei, oferecendo sacrifícios aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá instruções, o rei Antíoco Epifanes, instruções para que aceitassem os costumes dos outros povos da terra, suspendessem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, violassem os sábados e as festas, profanassem o santuário e seus ministros sagrados, erigissem altares, templos e ídolos, sacrificassem porcos e animais impuros, deixassem seus filhos sem circuncisão e se entregassem a todo tipo de impurezas e abominações. Tá? Ele instituiu a abominação no culto em Israel, de maneira que fossem levados a esquecer a lei e a revogar toda a sua observância. Quem não obedecesse à ordem do rei devia ser morto. Esse foi Antíoco Epifanes. Vocês veem a diferença do Antíoco com o Alexandre e com os reis da Medo-Persa. Eles deixavam o povo cultuar ao Deus de Israel. Antíoco não. Ele não só ofereceu uma outra coisa, ele obrigou a outra coisa. Ele instituiu a religião do Estado. A religião do Estado agora não vai ser a de Moisés, vai ser dos gregos. E ele intencionalmente blasfemou e profanou o culto de Israel, oferecendo uma porca no altar de sacrifício no próprio templo. Então, a gente sabe o que significa o sacrifício. Significa o Senhor Jesus Cristo. Um cordeiro macho puro. Ele vai lá e coloca uma porca imunda e sacrifica ali. Então é para chocar, é para causar uma abominação e blasfemar contra o Deus de Israel. Este foi Antíoco Epifanes. Você vê que bate com a profecia de Daniel. Daniel disse, vai acontecer assim. Aí você vai lá na história, anos depois, séculos depois, e aconteceu assim. Tá? Então, a profecia de Daniel se cumpriu fielmente. Só que Daniel fala de proezas, olha só. A gente leu aqui Daniel 11, 31 e 32. Tem um detalhe importante, Aos violadores, versículo 32, aos violadores da aliança, esse rei com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Algumas traduções dizem que vai fazer proezas. Forte e ativo. Então existe uma divisão em Israel aqui. Tem uma parte que adotou o culto helenista dos gregos pagãos e outra que se fortaleceu. Não, eu não vou seguir os pagãos. Eu vou seguir o Deus de Moisés. E diz o texto de Daniel que eles iriam fazer proezas. Forte, ativo. Que força foi essa, Que proezas foram essas? Então eu vou ler um outro texto aqui agora na história. 1 Macabeus 2, 15 a 22. 1 Macabeus 2, 15 a 22. Vamos ver. O que os judeus fizeram? Aqui tem um homem chamado Matatias. Ele é um sacerdote, pai de 5 filhos. Ele falou, não, nós não vamos adotar isso daí. Nós não vamos seguir o que o rei está falando.
e ele então se rebelou. Olha só a situação descrita aqui. Os funcionários do rei, encarregados de forçar a apostasia, chegaram a Modim para obrigar o povo a oferecer sacrifícios. Muitos israelitas aderiram a eles, mas Matatias e seus filhos não se importaram com a ordem transmitida. Os enviados do rei se dirigiram então a Matatias com estas palavras: Tu és uma pessoa respeitada, um homem de elevada consideração nesta cidade, e tens o apoio de teus filhos e irmãos. Seria bom, pois, que fosses o primeiro a executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Olha só a lisonja, né? Daniel falou que ele ia conversar com lisonjas. Olha só como eles são lisonjeiros. O profeta Daniel falou que ia ser assim. Ó, bajulação, né? Olha como você é um homem respeitável, né? Você não quer ser amigo do rei e dar o exemplo para os outros, você vai ser honrado, né? Então, lisonjas. Então, seria bom que isso acontecesse. Você vai ser recompensado com prata, ouro e muitos presentes. Vai ser reconhecido entre os amigos do rei. Versículo 19. Levantando a sua voz, Matatias lhes respondeu: mesmo que todas as nações incluídas dentro dos domínios do rei obedecessem renegando a religião de seus pais e acatando as ordens do rei, eu, meus filhos e meus irmãos continuaremos seguindo a aliança de nossos antepassados. Deus nos livre de abandonar a lei e os seus preceitos. Nós não haveremos de seguir as ordens do rei. Não haveremos de nos desviar da nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Em seguida, ele mata o representante do rei e mata um judeu que estava lá oferecendo um sacrifício pagão também. Eles fazem uma revolta armada e derramam sangue. Tá? E aqui, agora não vou colocar juízos de valores aqui na história, tá? Não vou ficar julgando se foi certo, foi errado. Eles se mantiveram fiéis à lei de Moisés e montaram uma rebelião armada. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história de Israel. Estes aqui eram homens santos de Deus, como Davi e como outros. Não vou entrar nessa discussão. Eu só estou preocupado em ver uma coisa. Daniel falou uma coisa que ia acontecer. Está acontecendo. Está se cumprindo. Este Matatias vai então fugir para o deserto com seus filhos e eles montam uma rebelião e eles começam uma guerra contra, porque eles vão ser perseguidos, evidentemente, né? E vai haver guerras dos judeus contra Antíoco Epífanes e seu exército, tá? E como que vão transcorrer essas guerras, né? Então esse homem Matatias, ele acaba morrendo, né? Ele já era velho aqui nessa época. Ele morre e no lugar dele, um dos seus filhos, Judas, acaba assumindo a liderança da rebelião. Judas foi chamado de Macabeu, Judas Macabeu. Macabeu significa martelo. Então ele era duro, ele era martelo mesmo. Então daí veio o nome do livro. Isso foi conhecido historicamente como a rebelião dos Macabeus, né? Então começa aí com o Judas Macabeus. E o livro vai descrever várias vitórias aí. Os historiadores confirmam isso aqui, tá? Isso aqui não é invenção do autor do livro de Macabeus, tá? Isso aqui encontra-se em outros relatos históricos também, você pode conferir. Então houve essa rebelião. E houve muitas vitórias dos Macabeus contra os Seleucidas, né? Não vou ler as histórias, mas tem uma ocasião onde um exército numeroso dos sírios é derrotado pelo Macabeu, né? O Antíoco, o Epífanes, fica furioso com isso, então ele levanta um outro exército maior ainda. Aí tem uma guerra descrita em que 3.000 macabeus, judeus, né, sem escudos e sem espadas, conseguem vencer 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros dos sírios, né? Então 3.000 contra 6.000 e os 3.000 mal armados conseguiram vencer. Depois o Antíoco Epífanes fica mais furioso ainda, então ele levanta um exército enorme com 60.000 soldados de infantaria e 5.000 cavaleiros, com 65.000 soldados para lutar contra Judas Macabeus. E o Judas Macabeus tem 10.000 homens, 10.000 para lutar contra 65.000. E o Judas bota eles para correr, né?
Então isso é a história. Então eles fizeram proezas. Daniel falou que o povo de Deus ia fazer proezas nesse período, e isso é uma proeza, né? 10 mil enfrentar 65 mil e conseguir colocar eles para correr, não é todo dia que acontece. Só que Daniel também falou que esse chifre ia morrer sem o auxílio de mãos humanas, né? Lembra disso que a gente leu, né? Ele vai morrer, só que não por mãos humanas. Como é que o Antíoco Epifanes morre? Quando o Antíoco ouviu falar que esses 65 mil soldados tinham fugido dos judeus, acontece o seguinte, 1 Macabeus 6, versículo 8 e 9 diz assim: ao ouvir essas notícias, o rei ficou estupefato e profundamente chocado, caiu de cama, sofrendo de agudo desapontamento, pois os acontecimentos não correspondiam ao que planejara. Passou assim muitos dias sujeito a profundos e repetidos acessos de depressão, até que se deu conta de que estava para morrer. E aí ele vai falar lá em seguida, versículo 16, e aí mesmo o rei Antíoco morreu no ano 149, tá? Então ele não morreu por mãos humanas, não foi assassinado, não morreu numa batalha, ele morreu de depressão, por causa das más notícias do fronte de combate, né? Então, mais uma profecia de Daniel que se cumpre na história. Como é que a história da Revolução dos Macabeus segue? O Judas, depois ele manda uma comitiva para Roma. Isso aí eu acho que foi um erro dele. Ele estava lá na sua rebelião, né? Ele mandou uma comitiva para Roma para pedir ajuda aos romanos, fazer um acordo de paz com os romanos. E os romanos aceitam o acordo, tudo bem. Ele fala, olha, se eu precisar de ajuda, vocês me ajudam, se vocês precisarem, eu ajudo vocês em campo de batalha, legal. Ah, sim, a gente está com você, pode ir lá. Só que quando aconteceu de fato dele precisar, os romanos não apareceram, né? Ele contou com os romanos, mas os romanos não apareceram para ajudá-lo. Ele acabou morrendo em combate. O Judas morre em combate, onde existia uma guerra ali, onde 22 mil sírios, 2 mil deles eram cavaleiros, foram atacar um exército de 3 mil do Judas. 22 mil contra 3 mil. Os homens de Judas ficaram com medo e fugiram. Sobraram só 800 na mão dele. 800 contra 22 mil. E esses 800 queriam fugir. E o Judas falou, não vamos fugir, que é vergonha, nós vamos enfrentar, nem que a gente tenha que morrer. E de fato ele foi e morreu. Tá? Então, assim termina a vida de Judas em campo de batalha, ele pereceu. Só que ele tinha um irmão Jonatas. O irmão Jonatas dele agora assume a rebelião. Então a rebelião continua. O Jonatas fica famoso, ele tem muitas vitórias. Está tudo nas histórias, está tudo no livro, né? Não vou ler. Mas depois ele também acaba sendo bajulado pelos inimigos. Ele recebe umas honrarias, ele fica meio cheio de si e ele acaba sendo traído e morto. Ele foi assassinado à traição, né? Então o Jonatas também morreu. Depois o Simão, que era o irmão dele, né, assume a revolta, também tem vitórias e também foi assassinado à traição. Também se deixou enganar facilmente e foi traído e morto. O filho dele, João Hircano, assume a revolta e forma aí uma dinastia dos Macabeus. A dinastia que quando passa de pai para filho, né? Então passou do Matatias para o Judas, depois para os seus irmãos, depois passa para um dos filhos dos irmãos e aí vai passando. Forma uma revolta aí passando de pai para filho. Tá? Este João Hircano, judeu, né, que assumiu a revolta, ele conquistou a região da Samaria, lembra dos samaritanos, né? Ele destruiu o templo que os samaritanos tinham construído no Monte Gerizim. O que é Monte Gerizim? Monte Gerizim é o monte que você vai ver a mulher samaritana falando lá no poço com Jesus. Ela fala, Senhor, os judeus falam que é em Jerusalém que tem que cultuar no templo lá, mas os nossos samaritanos dizem que tem que cultuar aqui no Monte Gerizim. O que é Monte Gerizim? É dessa época aqui.
Os samaritanos tinham construído um templo para eles lá no Monte Gerizim. Eles não queriam ir para Jerusalém cultuar, então eles construíram para eles lá. E aí o João Hircano foi lá e destruiu esse templo. Aí você vê a briga que forma, né? Samaritano com judeu, né? Não se dão, se destruíram o nosso templo, que história é essa, né? Então é muito forte a rivalidade, muito pior que Brasil e Argentina. Ontem você viu ali se abraçando no final, o que é isso? Imagina se um judeu vai se abraçar com um samaritano nos tempos de Cristo, né? Então você tem ali uma briga e um ódio muito grande sendo formado entre judeus e samaritanos. Os samaritanos continuam ali cultuando a Deus naquele monte, mesmo sem templo, né? Eles consideram aquele monte sagrado, né? Assim como os judeus têm o monte do templo sagrado, os samaritanos têm o monte de Gerizim sagrado também. E aí, durante esse tempo, vamos ter outros personagens. Estamos acabando a aula já, mas você tem outros personagens que vão aparecer no Novo Testamento. Então a gente já falou dos samaritanos, monte de Gerizim, a gente já está entendendo aqui dos macabeus. Você vai ter também os saduceus. Quem são os saduceus que aparecem no Novo Testamento? É nessa época que eles vão aparecer. Eles são um grupo pró-helenistas, pró-Grécia, né? Pró-cultura grega. Eles assumem o controle ali do culto em Israel. Tem o templo, né? Tem os saduceus. Isso aí, tem saduceus e tem fariseus, né? Quem é quem? Os saduceus eram um grupo que então ficou mais, na época de Cristo, eles é que estão no controle do templo ali. O sumo sacerdote é saduceu. É um grupo que é mais amigo dos gregos, da cultura grega, ele quer aliança. O fariseu, ele é mais macabeu, ele quer separação. Fariseu significa separatista mesmo. Ele não quer união com gregos, ele quer separação. Ele é fã dos macabeus. O saduceu não. O saduceu não quer essa briga. Ele quer a amizade com os gregos, ele quer a união, né? Ele é mais tolerante, vamos dizer assim, na linguagem atual, né? Ele é mais tolerante. O fariseu é mais fundamentalista, né? Não, é Moisés, né? Não, nada de grego, nada disso, nada de cultura grega. Então você tem essa diferença. O saduceu não tem a ortodoxia dos macabeus, né? Os macabeus eram ortodoxos, é Israel, né? É o templo e é nós, né? Nada de profanação, nada de paganismo. Então, essa dinastia aí dos macabeus, que às vezes é chamado de Hasmoneus, também dinastia dos Hasmoneus, ela vai acabar no ano 63 a.C., quando Pompeu, o general romano, invadiu a Judéia para evitar uma guerra civil que estava ali acontecendo entre os judeus, e a terra então passou ao controle romano. Os judeus estavam brigando muito ali, eles falaram, vamos acabar com essa bagunça, vamos pôr ordem na casa, agora quem manda aqui é Roma, né? O controle romano. E Roma ia decretar quem que eram os reis da Judéia, o rei dos judeus aqui, tá? E os romanos então colocaram quem? Colocaram Herodes como rei. Não, alguém? Vocês ficam brigando, que é esse, que é aquele, não, é Herodes, pronto. Quem manda aqui é César, é Roma, e Roma diz que quem vai ser rei dos judeus é Herodes. Herodes era idumeu, idumeu significa edomita. Edomita é Esaú. Esaú é Edom. Então os romanos colocaram um filho de Esaú para governar sobre um filho de Jacó. Olha a briga, né? Vai colocar edomita para governar sobre israelita, não dá certo, né? Mas os irmãos vão percebendo o pano de fundo, a preparação para quando Jesus vai nascer. Essa é a situação, é ebulição, está fervendo a terra prometida aqui, está fervendo, está em ponto de erupção aqui, tá? E eles veem nesse histórico aí de guerras dos macabeus, né? Então eles colocam aí o Idumeu como rei dos judeus, tá? Eu coloquei aqui então umas referências de Daniel quando passa para o outro reino, né? Esse acontecimento aí dos romanos entrando em Israel, eles correspondem ao seguinte período em Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 7. Eu li no começo da aula. Depois disto,
Eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse é Roma, tá? Morre o leopardo, passa a Grécia, Alexandre, os 4 imperadores, Antíoco Epifanes e outros que vieram. Essa é Grécia, morreu esse animal. Agora o leopardo morreu, vem um monstro inominável, 10 chifres. Eu ia falar 7 cabeças, 10 chifres, aí é o dragão do Apocalipse. Esse aqui só tem 10 chifres. Já falamos sobre ele, não vou explicar esse monstro de novo. Quem não assistiu, pega lá o vídeo do Daniel, né? A nossa série do Daniel está toda no YouTube. Pega lá está explicado o monstro, tá? Mas aqui é Roma que entra em jogo. Quando Jesus vem ao mundo, quem está dominando é este monstro aqui. É o monstro de Daniel 7, com 10 chifres, tá? Só para finalizar, quem são as seitas judaicas, então, que estão em vigor na época que Jesus virá ao mundo? Você tem os saduceus, já mencionei, né? Eles controlavam o sacerdócio e os rituais do templo. Eles eram helenizados, eles só aceitavam o Pentateuco, eles não aceitavam o resto do Velho Testamento, só os 5 primeiros livros, Moisés, né? Por isso eles não acreditavam em ressurreição, porque no Pentateuco não menciona a ressurreição, isso vai aparecer nos profetas, né? Então eles não aceitam a ressurreição, não acreditam em espírito também. Então esses são os saduceus. Você tem os fariseus, que se separaram dos saduceus, e eles eram seguidores do judaísmo ortodoxo dos macabeus. Já falei isso também, né? Eles aceitavam a Bíblia do jeitinho nosso, protestante, não católico romano. O cânon dos fariseus é igual ao cânon protestante, tá? É igual ao cânon protestante. Apesar de que já existia a Bíblia grega, a Septuaginta famosa, da época, que tinha os apócrifos, mas os fariseus não aceitavam eles como sendo inspirados, tá? Tinha os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os que copiavam a lei à mão, né? Copiavam a Bíblia à mão e ensinavam. Eles eram os doutrinadores. Os fariseus ensinavam a doutrina dos escribas. Geralmente os escribas e fariseus estão juntos. Os intelectuais são ali os escribas, eles copiam, eles estudam, e os fariseus estão juntos. Os fariseus comunicam mais com o povo, eles ensinam, né? Você tinha um outro grupo chamado Herodianos, vai aparecer no Novo Testamento, tá? Se ler com cuidado, tem os Herodianos. Eles eram um partido político que cria que os interesses do judaísmo seriam beneficiados com uma cooperação com os romanos. Eles eram apoiadores de Herodes. O fariseu não gostava de Herodiano, porque o fariseu é separatista, é macabeu, né? Herodiano, não, vão fazer união com Roma, vão fazer aliança com Roma, vão apoiar Herodes. Por quê? Porque aí a Judéia vai ficar forte, né? Não adianta se ficar brigando contra o poder de Roma, né? Isso vai acabar com o nosso país. Então vamos nos aliar com Roma. E você tinha um grupo que não aparece na Bíblia, que são os essênios, né? E aparece, você já deve ter ouvido talvez nas notícias, os essênios. Eles eram uma seita de ascetas, eles não praticavam várias coisas, eles eram bem... assim, não come aquilo, não come isso, não pratica isso, não pratica aquilo, né? Tinha muitas regras, judaísmo extremo, né? Se afastavam da sociedade devido à hipocrisia dos fariseus. O fariseu tem boa doutrina, mas ele é hipócrita, né? De fato é. Eu não quero ficar com o fariseu. E o saduceu é mundano, se secularizou, então não quero o saduceu. Então eles se separaram, eles iam para mosteiros, eles iam para as cavernas, né? Então eles se consideravam o verdadeiro Israel de Deus e que o Messias viria para eles. E você tem os zelotes, esse é um termo que aparece. Onde é que tem zelote na Bíblia? Simão o zelote, um dos discípulos era zelote. O que é zelote, né? É zeloso, né? Mas zeloso do quê? Esse era um grupo de judeus revoltosos que, inspirados na revolta dos macabeus contra a Síria, né? Eles queriam fazer a mesma coisa contra Roma. Eles queriam montar uma guerra armada contra Roma. O Macabeus, o Judas Macabeu, ele montou um exército contra a Síria. Por que a gente não faz a mesma coisa contra Roma, né?
Vamos fazer. Então eles eram inspirados. O fariseu, ele queria a doutrina dos macabeus, mas ele não era belicoso, ele não derramava sangue. O zelote era fogo. O zelote andava com a faca na cintura para usar na hora que precisava, e eles matavam mesmo. Então, tem um dos discípulos de Jesus que era um zelote que se converteu. Olha só. Tem lugar no reino de Deus para todo mundo, né? Então, essas são as personagens para a gente pensar quando começarmos a estudar o Novo Testamento, se Deus quiser, em alguma aula futura, né? Eu vou encerrar hoje aqui. Nós vamos sair 2 semanas de férias, e vamos combinar aí com os irmãos quem é que vai dar as aulas, né? Mas na volta, então, a gente retorna aí com o Novo Testamento. Amém, irmãos? Vamos encerrar com uma oração? Algum irmão que quiser orar, ora para a gente, por favor. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por essa semana que passou, Senhor Deus, até agora, pelo estudo da palavra, Senhor. Muito obrigado, nosso Deus, por o Senhor nos permitir estar na tua casa, estudando a tua palavra. Sei que o teu servo, Senhor Deus, sempre dá sabedoria a ele, Pai, para nos ensinar. Sei que ele também, quando ele vai de férias, com a sua família, Senhor, abençoa, Pai. Sei conosco, fica conosco, abençoa todos. E reveste-nos com o teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.